Olá, meus caros, aqui é o professor Ezequias com mais uma aula de laboratório. Hoje, utilizando de novo o FET Colorado, a gente vai fazer um laboratório virtual para entender mais sobre as propriedades do som. Então, hoje, o assunto da aula de hoje são as propriedades das ondas sonoras. Então, primeiro, o que é uma onda sonora? Para quem já estudou essa parte de acústica, onda sonora é uma onda mecânica que precisa de um meio para se propagar. Aonde as ondas sonoras se propagam? Elas se propagam através do ar, através de sólidos. Então, quando você bate numa madeira, se você botar o ouvido nela, você vai escutar essa onda sonora se propagando também naquele sólido. Então, tudo que tem matéria, a onda sonora se propaga nele. Então, no ar, essa onda sonora, como você pode ver na figura, ela se propaga de maneira tridimensional, mas na figura está mostrando uma forma bidimensional para a gente entender melhor as propriedades dessas ondas sonoras. Então, as ondas sonoras vão se propagando através do impacto, né, com as massas ou com as partículas do ar até chegar no nosso canal auditivo, certo? E quais são as propriedades que a gente tem das ondas sonoras? Bem, vocês vão ouvir um som um pouco incômodo, né? Mas é necessário para a gente entender como funciona essas propriedades. Que eu vou variar aqui duas grandezas muito importantes para nós identificarmos essas propriedades. Que uma é a frequência das ondas sonoras e outra é a amplitude. O que é a frequência de uma onda? Bem, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que uma onda tem esse movimento aqui. Se eu aumentar a quantidade de ciclos nesse espaço que eu estou fazendo aqui, eu estou aumentando a frequência dessa onda. E quanto mais ciclos eu consigo fazer de ondas, maior é a frequência dessa onda. Então, o que diz o que é a frequência? É o número de oscilações num determinado tempo. Então, quanto maior o número de oscilações que eu tenho, maior é a frequência que eu vou ter de ondas. E o que ela impacta no som em específico? É o que a gente vai ver aqui. Eu vou ficar um pouco em silêncio e vou ativar o áudio aqui para a gente poder ouvir o que acontece quando a gente varia a frequência, tanto para mais quanto para menos. Então escutem só e observem também a figura aqui das ondas, como elas vão se comportar. Vou variar a frequência. Olha como se comporta aqui as ondas, ó. Agora eu vou aumentar gradualmente. Viram como se comporta aqui, na forma de bidimensional? Então, quando eu vario a frequência para mais, vocês viram que o som ficou mais agudo. Quando eu vario para menos, o som fica mais grave. O nome dessa propriedade de onda, das ondas sonoras, ou do som, né? Propriedade do som, vou falar assim. O nome dessa propriedade é chamado de altura. Quando o som fica mais agudo, a gente diz na física que o som está mais alto. Essa propriedade não está relacionada com o volume ou a intensidade que a gente escuta. Está relacionado com o som mais agudo ou mais grave. Então, quanto mais alto, quanto maior a altura de uma onda sonora, mais agudo ela é. Quanto menor essa altura, mais grave é esse som. Então, o nome dessa propriedade é altura. Então, está relacionado basicamente com a frequência. E se vocês observarem, ó, quanto maior é a frequência, mais rápido as oscilações ficam. Ó, vou diminuir aqui a frequência sem o som. Sei que esse som é um pouco incômodo, mas é necessário, né? Ó, menor essas oscilações, ó.
mais devagar essas oscilações vão ser. E quanto maior aqui, ó, a frequência, mais rápido essas oscilações vão ser. Então isso está relacionado com a frequência e está relacionado com a propriedade chamada de altura. Então no som, a altura significa som mais grave ou som mais agudo, certo? Então toda vez que você falar, esse som está muito alto, então ele está muito agudo. Ele está baixo, ele está grave. Na física significa isso. Professor, então, se a altura está relacionada com a frequência e som agudo e som grave, o que está relacionado com o volume das coisas? Aí que a gente vai ver na próxima propriedade aqui, que é a amplitude. Primeiro eu vou explicar o que é a amplitude de uma onda. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou fazer aqui, tenho essa onda com essa amplitude, que é a altura que essa onda vai ter, essa variação de altura que essa onda vai ter na vertical. Vamos imaginar que tenho agora uma onda com uma amplitude maior, então a altura dela tem que ser maior. Então, aqui a amplitude é mais baixa do que essa amplitude. E essa propriedade a gente vai observar aqui também na figura. Vou fazer o experimento de novo, vou ligar o áudio e vou aumentar a amplitude e diminuir a amplitude. Vou variar essa amplitude para vocês verem como a gente observa, né? Tanto na figura e tanto no som. Então vou colocar aqui. Vou diminuir a amplitude. Zerei a amplitude. Olha a figura como fica. Vou aumentar a amplitude. Olha como as ondas estão com amplitude maior. Essa característica, essa propriedade do som é chamada de intensidade. Então, ela está relacionada com a amplitude que essa onda vai ter na vertical, né? Então, quando você quando você quer um som mais alto, quando você quer aumentar o volume lá da sua televisão, você diz o seguinte, que você quer a intensidade maior. Você quer uma intensidade maior do som. Quando você quer diminuir, eu quero diminuir a intensidade do som. E não tem a ver com a altura, que é som grave e som agudo, certo? Essas são as duas propriedades. E existe mais uma que é chamada de timbre. Essa propriedade do som ela está relacionada com a fonte que está emitindo o som. Então, por exemplo, um violino tem um timbre diferente de um piano. Então, ela diferencia os diferentes emissores de som, certo? Então, eu tenho um timbre diferente de vocês. Eu tenho um timbre de voz diferente das outras pessoas. É difícil você ter uma pessoa com um timbre parecido. Existe casos, mas é para diferenciar os emissores de som, tá? Então são essas três propriedades que a gente tem no som. Propriedade da altura, que está relacionada com a frequência, quando um som tem uma altura maior, ele está mais agudo, quando ele tem uma altura menor, ele está mais grave. Existe a propriedade da intensidade, que está relacionado com a amplitude, como a gente pôde observar. Um som com uma amplitude maior, ele tem uma intensidade maior, e é justamente o aumento de volume que você faz na televisão. Quando a amplitude de uma onda sonora é menor, é justamente a diminuição da intensidade lá que você faz no volume da sua televisão, e você tem uma intensidade menor de som. E a última propriedade é o timbre, que está relacionado justamente com as diferentes formas de emissão de ondas sonoras. Então, um violino, uma guitarra, são timbres totalmente diferentes, justamente por essa propriedade do som, certo? Eu espero que tenham entendido, galera. Desculpe pelo áudio, que é um pouco incômodo, mas só para a gente observar como é que acontecem essas variações e como a gente aprende essas propriedades do som, tá? Muito obrigado pela atenção e agradeço. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tá? Abraço.